Graça e paz, queridos. Bom estarmos juntos em mais um domingo e nós louvamos a Deus porque a igreja vive, porque o nosso Senhor, o nosso Redentor, também vive e um dia voltará para nos buscar, não é? Nessa geração ou em outra geração. Nós vamos estar aqui sempre aguardando por Ele e esse aguardo, ele requer de nós que a gente o adore, que a gente manifeste a Ele o reconhecimento de quem Ele é, do que Ele faz também, não é? Porque é impossível não associar a Deus, a sua pessoa, a toda expressão de bondade, a toda expressão de cuidado e de zelo. Não tem como a gente também conhecer a Deus e não reconhecer o seu grande poder, o seu absoluto poder, e não tem como a gente também conhecer a Deus e não reconhecer a nossa dependência dele, o quanto a gente literalmente, totalmente e completamente depende dele. Então, nada do que nós somos e temos é mérito nosso, mas é fruto e resultado da bondade dele, que tem como intenção principal exatamente glorificar o seu nome. Então, a gente vai encontrar na Bíblia muitos referenciais a respeito de Deus, e esses referenciais a respeito de Deus é sempre descrevendo quem Ele é e o seu poder, e tem como essa finalidade. Deus quer mostrar o quanto de fato Ele é digno de receber, ainda que a gente considere pequeno, mas de receber toda a expressão de gratidão e de reconhecimento por Ele como pessoa e por Ele como Todo-Poderoso. E essa tarefa, ela também inclui, no caso da vida da igreja, não é? E mais específico da igreja do Senhor, o papel de anunciar a sua mensagem, de anunciar a sua palavra, de ensinar ao mundo de que Deus não é só amor, mas Deus também é uma expressão exata e nítida de justiça. De que nada neste mundo foge do seu controle, não só no sentido, né, de realmente controle absoluto, mas também na ideia de que nada neste mundo se é feito sem que Deus tenha uma resposta para isso. Sem que Deus deixe claro os resultados ou os benefícios daquilo que nós fazemos todos os dias. E a mensagem que nós portamos, que é a mensagem do Evangelho, ela vem revestida exatamente, inicialmente, de má notícia. De uma notícia não muito boa. Porque não existe evangelho, não existiria evangelho que proclama a salvação se não houvesse perdido, se não houvesse carência e necessidade de salvação. Então, a mensagem do evangelho, ela não começa no fim, não é como alguns anunciam, de uma vida boa, etc. Não começa por aí. Ela começa mostrando de que nós somos pecadores, e não somos pecadores fracos, não. Nós somos pecadores fortes mesmo. Nós somos pecadores mesmo de carteira assinada. E que o nosso pecado traz danos. O nosso pecado, por mais que na hora que a gente peque, ou algum tempo depois que a gente peque, a gente ache que ganhou alguma coisa, mas diante de Deus está anotado, escrito, registrado o nosso pecado, e cedo ou tarde, não é? Neste mundo e na eternidade, a gente recebe o castigo, a paga pelo nosso pecado. E esse desafio de apresentar esse Deus todo-poderoso, mas também um Deus justo e um Deus intolerante mesmo com o pecado, é uma tarefa árdua que Deus tem chamado a sua igreja e ao seu povo. Não é? Tem feito com que a igreja observe e a igreja entenda de que nós temos a tarefa difícil de poder pegar esta palavra de Deus, de demonstrar quem Deus é e provar a este mundo, ainda que seja no ato simples de pregar e de falar e de ensinar, de que Deus não está aqui para agradar a mim, a você, ou está aqui apenas com a promessa de cura. Não é? Como a gente tem visto aí nas últimas décadas, essa ideia. A igreja enche
E ela enche porque as pessoas estão atrás de cura, estão atrás de resolver os seus problemas que criaram lá atrás, ou estão atrás de resolver os danos do pecado que criaram ou causaram a si mesmos, e agora que a coisa está estragada, está crônica, não é? E o risco de morte ou de uma enfermidade grave chega, aí as pessoas então correm para Deus. E a gente vai ler na Escritura de que, eventualmente, o primeiro momento, Deus não se apresenta desta maneira ao mundo. Não é assim a mensagem de um Deus de amor que morre na cruz por nós. Ela não começa já dizendo coisas boas, ela começa dizendo coisas más. Coisas más. E aqui a gente vai passar então para o capítulo 6 de Isaías, e a gente vai encontrar exatamente um profeta chamado por Deus para dar más notícias. É isso mesmo. O chamado de Deus para a evangelização de um mundo caído, ele começa exatamente dando más notícias. Porque não existe coisa boa se a gente não souber o que é ruim. Eu até li um dia desses aí, esse pessoal coach, né, esses coaches aí falando, e ele estava, esse especificamente está ensinando o seguinte, que é bom você começar a se acostumar também com coisas ruins. Que seria interessante de você, por exemplo, um dia tomar café sem açúcar. Você tem açúcar na sua casa, mas você toma café sem açúcar. De que um dia seria interessante você deixar o carro na garagem e ir trabalhar a pé, ou de ônibus, né, ou até mesmo de bicicleta, de você evitar fazer e comprar certas coisas luxuosas e comprar coisas mais básicas, coisas mais simples. Para quê? A ideia dele? Para você começar também a se acostumar com tempos difíceis. Com tempos difíceis. Parece que ele tem lógica nisso, não é? E ensinar a gente, ou a gente se treinar a, no dia que não tiver mesmo açúcar em casa, a gente tomar o café amargo e a gente necessariamente não reclamar, porque a gente foi, de uma certa forma, uma vez ou outra, tomando um amargo, então a gente diz assim, não, eu vou tomar amargo porque eu não tenho. Na ideia dele seria assim, você pode comprar o açúcar, mas no dia que você não puder comprar, para você está tudo bem. Está tudo bem. Então você se acostuma com o que é ruim, porque no dia que não tiver o bom, você consegue viver feliz. A ideia era essa. E quando a gente vai então aqui ler esse texto, a gente vai ver que Deus chama Isaías, e a gente quando lê o capítulo 6 sempre olha a parte gloriosa do texto, não é? Que é a presença de Deus, que é o Isaías, e até a aceitação da vocação de Isaías. Mas a gente hoje vai ter uma surpresa com esse texto, porque a gente vai descobrir que esse texto não é, ou não expressa necessariamente as 1000 maravilhas que a gente tem ouvido pregar por aí até então. Tá? E eu não estou criando coisa nova, eu só estou apenas apresentando o texto como ele realmente é e como ele realmente está na Bíblia. Então diz assim, Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo em uma mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem hei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me a mim, envia-me a mim. Então ele me disse, vai e diga a este povo, ouçam, mas não entendam, vejam, mas não percebam. Tornem insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles,
para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas que fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Só até aí basta para a gente, na verdade, o capítulo todo que nós acabamos de ler. Então vamos aqui rapidamente a parte que a gente já conhece, já ouviu muito, não é? E até então não será surpresa nenhuma ou não nos ensinará necessariamente nada que a gente já não tenha ouvido aí, não é? Para aqueles que já ouviram, claro. O verso 1 até o verso de número 2, na verdade o verso 1, diz então que Isaías é chamado. E aqui vem uma curiosidade no livro de Isaías, não é? O capítulo 1 ao 5 não fala do seu chamado. O capítulo de 1 ao 5 está apenas relatando a situação, a condição presente e o futuro do povo de Israel, que se tornou rebelde. Lembro aqui, né, a parte mais forte, que eles eram mais ignorantes do que os animais irracionais, porque o jumento conhecia o seu dono, o boi sabia que era o seu dono, e o povo de Deus não reconhecia quem Deus era. A gente vai encontrar nesses 5 capítulos uma descrição da situação do povo. Depois é que vem então o chamado de Isaías. O que parece aqui, fica claro no texto, é o seguinte, que a intenção do livro é descrever o estado e a miséria em que o povo se encontrava, a necessidade que o povo tinha da mensagem de Deus ou do juízo de Deus, para depois, Deus então provê o conhecimento daquele povo a respeito da sua mensagem, a respeito do seu juízo e a respeito da sua salvação. Então o livro de Isaías, ele tem esse diferencial dos outros livros, né? Porque via de regra, o que você encontra, como no profeta Jeremias, por exemplo, você já encontra Deus chamando Jeremias e mandando Jeremias ir pregar. Aqui não, aqui Deus descreve a situação do povo e depois Deus então anuncia a chamada do profeta. E isso tem uma razão clara de ser. Isaías estava exatamente tentando mostrar para o povo de que os erros cometidos, os pecados cometidos de Israel não iria ficar impune. Não iria ficar impune. De que Deus iria sim trazer juízo, justiça, consolo e salvação para o seu povo. Mas o povo tinha que entender isso antes de saber que Deus levantou um homem para profetizar e para instruir o povo a esse respeito. Então Isaías não entra numa vida, né, ou num chamado aonde está tudo bem e ele vai avisar o povo para as coisas não piorarem. Ele já entra mesmo na condição pior do povo. Ele já entra e já está no mundo aonde era nítido o pecado dominante, estragando vidas, a política oprimindo o povo, o próprio povo de Israel, né? Aqui a gente poderia usar a figura dos crentes, daqueles que se dizem ser de Deus, vivendo uma vida extrema e completamente longe de Deus, sem nenhum vínculo, sem nenhum pudor, sem nenhum padrão. Então Isaías é chamado já exatamente no meio da bagaceira, né? Vamos usar uma expressão bem atual, já no meio da bagaceira, o mundo já estava mesmo sofrendo e debaixo da ira de Deus. E aí então Deus diz o seguinte a Isaías, chama Isaías, e a gente vê então aqui que na época que o rei Uzias morre, lá por volta do ano 740, o povo de Israel já estava bandeado, já estavam mesmo fora dos padrões de Deus. Não é? E o rei Uzias era um rei justo, era um rei que temia ao Senhor. Mas era um rei que estava dominando ou governando um povo que literalmente havia abandonado a Deus. E agora o rei morre e Deus então coloca ali o profeta Isaías. Então Isaías, ele tem um desafio
de anunciar uma mensagem de juízo para aquele povo, dizendo que Deus, cedo ou tarde, ou no futuro muito longe, vai restaurar aquele povo ainda. Mas agora é hora da mão de Deus, ou do poder de Deus, castigador sobre a humanidade, e mais especificamente sobre o povo de Israel em si. Não é? Então, se você ler de novo aí, seria uma tarefa interessante, Isaías 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ver de que Deus então está estabelecendo juízo sobre este povo. E agora Deus diz assim, vamos chamar um profeta só para esta missão aí. E qual é então o chamado que Deus faz? Deus chama Isaías, muito provavelmente Isaías estava mesmo no templo, né, de Jerusalém, ali então nos seus momentos de oração, porque os judeus tinham essa prática. E ele então está no templo, é o que diz aí o verso de número 1 e 2. Ele está no templo e ele então percebe de que as abas e as vestes do Senhor enchiam o templo, alto e sublime trono, não é? A gente tem sempre essa referência de Isaías com relação a Deus. E fala sobre serafins. Só aqui em Isaías a gente vê falar sobre serafins. Serafins, na Bíblia, ela teria uma tradução mais literal sobre os ardentes, os incandescentes, ou os que chamegam, né, que são chamas de fogo. Tem essa ideia aqui, não é? E a tradução literal seria essa. E descreve eles, não é? Aí com 6 asas, que cobriam o rosto, fechavam os pés e voavam. Aqui tem uma figura com relação ao respeito a Deus. Não é? E a gente não vai tratar disso aqui, que não é o alvo central nosso. E diz o texto, então, de que, verso 3, de que esses serafins, com todo esse cuidado, todo esse respeito diante de Deus, eles faziam um clamor que é importante a gente observar, que é santo, santo, santo. Essa expressão na escrita hebraica, né, repetir as palavras ou uma frase 3 vezes, é o padrão deles, essa repetição tríplice, significa o superlativo. Então, no português, bem claro, eles estariam dizendo santíssimo, não é? Que é o superlativo de santo. Aqui está na estrutura hebraica. Então, o santo, santo, santo significaria santíssimo. E diz que santo é o Senhor dos Exércitos, que é o termo mais usado por Isaías com relação a Deus. Lembram lá da guerra, da batalha, da luta? Então, é muito usado aqui. E vai dizer, então, de que a terra está cheia da sua glória. E aí já vem um ponto curioso aqui também. Como pode um mundo narrado nos 5 primeiros capítulos, totalmente alheio a Deus, envolvido em todo tipo de pecado, todo tipo de sujeira, como pode a glória de Deus estar presente neste mundo, nesta terra? O que Isaías descreve aqui é de que Deus não se ausentou do mundo por causa do pecado. O que Isaías quer dizer aqui é de que o governo de Deus, ele não se exclui, ou ele não é destruído, ou sai do controle por causa do pecado humano. Então ele está dizendo o seguinte, de que o mundo pode estar ruim como for, longe de Deus e não querer conta com Deus, mas a sua glória é tão grande, de que está espalhada em toda a terra. É o que eu já disse isso aqui algumas vezes, é importante eu voltar a repetir. Nós ensinamos, e é bíblico isso, de que Deus é onipresente. Significa dizer que Ele está presente em todos os lugares. E Ele está, mas a presença de Deus não age ou não está em todos os lugares pelas mesmas razões e fazendo as mesmas coisas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Aqui no templo, a presença de Deus estar aqui para ouvir o nosso culto, para prestar atenção nas nossas expressões de culto, para falar ao nosso coração, para nos quebrantar, para nos ensinar. Então, o seu poder de tratar vidas, de cuidar de pessoas, de salvar pessoas, está aqui com a sua presença. Mas ele também está presente, por exemplo, em qualquer bar que esteja aberto agora. E não importa o que aconteça no bar. Mas ele não está lá para fazer a mesma coisa que está fazendo aqui ou recebendo aqui. Ele está lá porque no dia do juízo ninguém pode dizer assim, eu não fiz isso, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então a presença dele, não é que, lembram lá do texto lá de Sião, se espalha pelo mundo inteiro.
ainda que por motivos ou ações diferentes. Então Deus é onipresente. O Salmo 139 nos ensina isso facilmente. Se subo aos céus, se desço ao mais profundo abismo, se estou em trevas, em escuridão, o Senhor está lá. Tá? Mas Ele está lá para agir de maneiras diferentes e por motivos diferentes. É claro. Não é? E Isaías então deixa isso claro. O Santíssimo, o Todo-Poderoso, está inclusive na terra devastada pelo pecado e arrasada pelo pecado. Ele também está lá. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Esse clamor aqui, essa expressão do que clamava, alguns estudiosos dizem que era Deus, outros dizem que era um anjo, não é? Mas a ideia aqui parece que é o próprio Deus mesmo. Então, quando Deus fala, Isaías tem a impressão de que os umbrais da porta, né, que são esses frisos que ficam aí na caixa, parece que eles estavam mexendo, estavam vibrando, né, de alguma maneira. E o templo se encheu de fumaça. A ideia que Isaías tinha era essa, de que o ambiente ficou transformado com a presença de Deus. E aí Isaías então tem uma consciência, toma consciência. E qual é a consciência de Isaías? Eu sou pecador, igual a este povo. A minha condição é igual a deste povo. E o problema meu agora é que eu estou vendo o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante que Isaías faz e considera. A humanidade acabou, entrou em pecado. Né? O povo de Israel esqueceu-se de Deus. Mas agora eu estou na presença dele, como um pecador igual a esse povo meu. Ele não disse assim, como eu agora sou santo, porque esse povo está tudo lá na gandaia e eu estou aqui diante de Deus. Né? Que o crente do século 21 é assim, ele se sente mais especial porque ele pode orar, porque ele pode ir ao culto, porque ele tem uma Bíblia, porque ele dizima e tal, etc, etc. Ele se sente super especial. Isaías diz assim, coitado de mim agora. Aquele povo está lá longe, Deus não está nem diante deles. Aqui, Deus está falando comigo. O que Isaías faz é parecido com o sentimento de Paulo, que considera-se o pior de todos os pecadores. Mas Isaías faz isso aqui porque ele diz assim, o Santo de Israel, o Santíssimo, está na minha frente e eu sou pecador igual àquele povo que está lá fora do templo. Então eu estou em mais perigo do que eles, porque agora o Deus Santo se apresenta a mim, um pecador. E a sua consciência e a sua condição de pecado é de depressão mesmo. Porque ele está diante daquele que é santo e que é puro, e que Isaías já sabia de que cedo ou tarde ele viria para julgar o povo, castigar o povo pelo seu pecado. E ele diz assim, o primeiro castigado vai ser eu, porque agora eu estou diante de Deus. Eu não estou sendo alguém, Isaías não se sentiu assim, eu estou sendo alguém privilegiado, porque agora, diante de tantos pecadores de Israel, Deus está falando diretamente comigo agora. Até o ambiente mudou de forma, até as paredes, os umbrais da porta estão tremendo pela presença de Deus. E então agora eu sou o bom. Isaías fez o inverso. Isaías usa a expressão, ai de mim, o que significa pobre de mim, coitado de mim. A minha condição é pior do que a dos outros, porque agora como pecador eu estou diante do santo. Então ele atrai toda a culpa para ele e ele não se exclui disso. Ele diz assim, eu estou no meio de um povo impuro e eu também sou impuro. Eu não sou melhor do que eles para estar aqui. E quem está diante de mim é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que a gente vai ver a sequência e o pavor de Isaías era tão grande que Deus logo providenciou. Olha que interessante, Deus logo providenciou acalmar o seu coração. Não é? A gente normalmente pensa o contrário, a gente diz assim, não, Deus me chamou, então eu vou e tal, e não sei o quê, e subir e descer, e fazer e acontecer, eu sou o bom agora. Não. A condição de Isaías
foi tão grande que Deus não chegou e disse assim, olha, você vai fazer isso, tal. Não. Observem que a agonia de Isaías e o reconhecimento de Isaías da sua condição de pecador diante do Deus Todo-Poderoso fez com que Deus ficasse em silêncio, que tirasse essa angústia do coração de Isaías para depois dizer qual era a sua missão. Olha aí no texto, verso de número 6. Ele fala, ai de mim, que está perdido, e o verso 6 diz, então, um serafim voou para mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse, o que o serafim disse? Eis que esta brasa trocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Vejam que o verso 8 diz, depois disso ouvi a voz do Senhor. Então, quando Isaías teve o reconhecimento que era pecador, estava diante do Deus Santo, Isaías aceita isso e a primeira providência de Deus é, vou santificar o meu servo antes de dar a missão a ele, eu vou santificá-lo. Por quê? Por que santificar alguém antes de dar uma missão? Porque ninguém pode representar a Deus sujo, impuro, como o povo que já era pecador, que já estava em condição de juízo. Ninguém pode fazer isso. Nenhum ímpio pode falar em nome de Deus. Até falam, mas não tem autorização de Deus. E isso mostra para a gente de que ninguém que tem uma vida pregressa e se mantém na vida de pecado e erros atrás de erros e que não tem um padrão cristão, pode ou tem autorização do próprio Deus de fazer isso. As pessoas usam, não é? E é interessante, eu estava ouvindo um pastor um dia desses aí no YouTube, e eu achei interessante ele falar sobre isso, né? Que ele diz assim, que muitas pessoas falam a respeito de Jesus, o nome de Jesus e tal, etc. Mas esse Jesus que eles usam o nome não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. E ele faz uma crítica muito bacana, é bem interessante o sermão dele, com base lá em Êxodo capítulo 20. Ele tem uma série em Êxodo 20. E aqui é exatamente isso que Deus está fazendo, para Isaías ter dignidade e de fato atender o chamado de Deus e ser autorizado por Deus o que deve dizer, antes ele precisa se enquadrar em quem Deus é. E aí perceba a ligação do texto. O verso 3 fala então que os serafins diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então alguém para representar ao Senhor tem que ter também santidade compatível com a do Senhor. E é claro que a gente sabe que ninguém pode ser santo e tão perfeito quanto Deus. Mas não dá para aceitar que alguém que fala em nome de Deus não tenha um mínimo de santidade. Não tenha o mínimo da perfeição da santidade humana. Não é? Porque nenhum homem é perfeito, mas existe um padrão. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 7, sede perfeito como também perfeito é o Pai Celestial. Está falando de uma perfeição de compatibilidade, de que o ser humano pode e deve ter uma perfeição parecida com a de Deus, mesmo, claro, sem ter a perfeição plena, mas imitar a Deus o máximo, dentro de um padrão. Os 10 mandamentos estabelecem um padrão. Então, a gente já teria uma ideia de santidade aqui, compatível com Deus. Não é exata, mas é compatível com a de Deus. E Deus então diz a Isaías que, ou melhor, faz com Isaías que antes de receber a ordem de Deus, a gente é purificado e a gente reconhece o nosso pecado. Tá? Reconhece o nosso pecado. E aí vai implicar de que não dá para ser mensageiro e voz de Deus sem reconhecer que também é pecador e sem experimentar a santificação. Não tem como. Não tem como. Isaías passou por isso e precisou passar por isso para que pudesse receber a mensagem. E qual é então a mensagem e qual é o chamado que Deus faz a Isaías? Verso de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Esse nós aqui
parece que Deus estava, não é, diante de um conselho espiritual, celestial. Alguns aqui já usam também a ideia da Trindade, né, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas aqui está no plural, se referindo e a gente vai ver essa visão do trono de Deus lá em Apocalipse 4, né, e 5, onde Deus está rodeado dos serafins, dos anciãos, está diante, né, do altar, e a gente tem toda aquela visão do trono do Senhor. Então, muito provavelmente, Deus está falando sobre aqueles que ali estão, não é? Que são seres celestiais, que eventualmente não vivem na terra, não vivem no mundo. Então, esse nós pode também se referir a esse momento, né? Nós temos esse ponto aqui lá de João no Apocalipse. E aí, então, Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí a gente, via de regra, houve aqui então um chamado missionário, que tem missionário que vai para fora do país, missionário que vai plantar igreja, tal, etc, etc, etc. E via de regra, aqui acaba o sermão em Isaías 6. Mas o sermão não acaba aqui. E eu diria até que o ponto central do chamado de Isaías é exatamente o que vem daqui em diante. Vem daqui em diante. Por quê? Primeiro, porque era óbvio e é claro que se tanto eu quanto você também tivesse no lugar de Isaías, diante de Deus, de maneira bem literal diante de Deus, você teria o mesmo sentimento, porque a presença de Deus, quando ela vem resgatar o homem, ela traz primeiro a consciência de pecado. Segundo, porque quem tem consciência de pecado e confessa o seu pecado, recebe de Deus o perdão. Recebe de Deus o perdão. E, naturalmente, todo mundo que é chamado, salvo por Deus, é salvo para uma missão. É salvo por um objetivo que não é de esquentar banco de igreja, como a gente costuma dizer, não é? De ficar sentado aí, só ouvindo o sermão e indo embora. Todo mundo tem uma tarefa no reino de Deus, todo mundo tem alguma coisa para contribuir com o reino de Deus. Então a gente sabe disso até aqui. Não é? De maneira geral a gente sabe. Mas a gente não sabe como de fato é dura a missão. Não é? Via de regra, quem vai conhecer isso aqui é pastor e missionário mesmo que vai conhecer. Mas qual é a missão que hoje é minha e também é sua? Vamos lá? Verso 9. Vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne sensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Prestaram atenção nisso? A mensagem que Isaías manda Deus, que Deus manda a Isaías dar, é uma mensagem certa, correta, mas é uma mensagem que vai fazer o inverso do que a gente conhece sobre missões. E se você olhar aqui tem um trocadilho bem interessante, não é? Olha aí. Ouvir, ouvidos, verso 10. Verso 10, coração, ouvidos e olhos. A parte inicial. Aí a parte final, ela inverte. Olhos, ouvidos e coração. Olhos, ouvidos e coração. E é curioso, né? Porque aqui Deus diz assim a Isaías: Isaías, você vai pregar ao povo, eles vão ver, eles vão conseguir, não é, mentalmente entender a sua mensagem, visualizar a sua mensagem, eles vão ouvir, e ouvir aqui tem a ideia de entendimento, não é? De compreender o que ele estava falando, de conseguir dizer assim, o que ele está dizendo está certo, ele tem razão no que está dizendo. O coração deles vão ser movidos, ele vai chegar ao coração, vai entrar dentro do interior deles, mas é como se eles estivessem cegos, surdos e de coração duro, para não entender nada, para não responder a nada e para não terem desejo de mudar de vida.
E aí eu pergunto para você, você gostaria de ser um missionário assim, na certeza do próprio Deus de que não haverá resultados na sua pregação? Talvez você diga que não queira. E eu também não gostaria de ser pastor nessa situação, mas eu sou. Eu sou. Quantas vezes eu já preguei aqui nesses 15 anos e parece que não disse nada? Que gastei 40, 50, uma hora e 20 para dizer, ensinar um sermão, e você já esqueceu, não significou nada para você. Alguns até depois me chamaram a atenção que estava sendo duro demais. Ou até orar e dizer assim, manda esse homem embora, que esse homem não dá uma palavra de ânimo a gente. Deus chamou Isaías para pregar o certo, mas dizendo a Isaías de que ninguém iria mudar de vida com a sua pregação. Eles iam continuar no estado em que estavam e não iam se converter de forma alguma. Isaías profetizou por volta de 70 anos. Imagina aí. 70 anos sabendo de que eu estou começando hoje e daqui a 70 anos eu vou falar e ninguém vai mudar de vida. Ninguém vai aceitar e admitir nada que eu vou falar. 70 anos. Mas esse era o chamado de Isaías. E Isaías necessariamente, a gente vai ler todo o texto, Isaías não disse, não, desse jeito eu não quero ser profeta. Vou cair fora. Isaías não disse não a Deus. Isaías apenas aceitou a missão e ele fez. A gente vai ver isso mais na frente. Isaías fez. Olha lá. Não acabou ainda não. Aí então Isaías aceitou a missão. E Isaías então perguntou, Senhor, até quando eu vou ficar pregando a este povo e eles não vão se converter, eles não vão mudar de vida, eles não vão mudar, eles não vão ser transformados nunca. Até quando eu vou ter que ficar nesta vida? E aí o Senhor responde, metade aí do verso 11. Até que as cidades estejam em ruínas, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Olha que grande esperança Deus deu a Isaías. Isaías, você vai? Vai. Ninguém vai se converter nos 70 anos que você vai pregar. Ou melhor, né? Aqui não diz 70 anos, a gente sabe hoje que são 70 anos. Mas ele perguntou até quando? Será que vão ser só 2 meses? Até final do ano, né? Novembro, em dezembro isso acaba. Não. Até tudo ficar desolado. Até tudo acabar. Aqui na ideia histórica, seria até Jerusalém ser totalmente destruída. Até todos os judeus, todos os moradores de Jerusalém, de Judá, todas as 12 tribos serem escravizadas. E foram mesmo. Depois da profecia de Isaías, foram escravizados. Pela Síria, pela Assíria e pela Babilônia. A gente vai ver a Babilônia, a gente conhece mais a Babilônia por causa do profeta Daniel. Não é? Mas 3 nações se levantaram contra o povo de Israel, que é exatamente essa profecia aqui, e devastaram tudo. Destruíram o templo, cidade, destruíram as plantações, e dividiu o povo. Foi todo mundo levado. E Isaías estava no meio desse povo, dizendo e falando a respeito de Deus, a respeito contra o pecado, denunciando a idolatria, combatendo as práticas pecaminosas daquele povo inteiro. E aquele povo ouvia, até parava para ouvir Isaías, até se contrariavam, até davam apoio e deram apoio em alguns instantes a Isaías, mas eles não mudavam de vida. Não mudavam de vida. O que a gente vai ler no livro é que cada vez que Isaías pregava, aquele povo piorava. Que cada vez que Isaías anunciava e combatia um pecado, aquele pecado parece que se agigantava. Parece que pessoas entendiam o inverso, ao invés de sair do pecado, mas pessoas achavam que era um convite ao pecado. E a imoralidade, a opressão cresceu. E Deus disse a Isaías, isso vai acontecer até
até que não sobre mais nada e mais ninguém na terra de Jerusalém. E foram 70 anos de um homem sozinho, profetizando, falando, e sendo negligenciado, perseguido em alguns momentos. E ele estava lá, porque ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Verso 13. Então Deus diz: mas, se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. Então, se ficar um pinguinho de gente, um remanescente, vai ser destruída. Por quê? Porque é para ser destruída até o final. Então, imagine aí. Isaías começa, eu não sei exatamente, eu estou só fazendo uma ficção aqui. Isaías começa a profetizar numa nação de 30 mil habitantes. Aí ele começa, aí vai 1 ano, 2 anos, 10 anos, e aquela nação só piorando. Aí vem a primeira leva, né? A Síria, salvo engano foi a Síria que veio primeiro, a Síria vem e leva lá 1/3 daquele povo, leva para a prisão. Aí ficam 2/3 lá, né? Ficam 20 mil pessoas. Isaías pregando, ensinando, e cada vez mais bares abrindo, mais prostíbulos abrindo, mais corrupção política e mais danos, imoralidade nos cantos da rua, cada vez piorando. Aí vem a Assíria, e a Assíria leva mais 10 mil pessoas escravas. E aí ficou então aquele restinho ali. E aí Isaías continua pregando, aí vem a Babilônia e leva 9.900 pessoas. Ficam só 100 pessoas. Ficou mais fácil para o profeta, não foi? Mas ele continua pregando, e aquelas 100 pessoas parece que piora mais do que as 30 mil que tinha antes. E aí vem a Babilônia pela 2ª vez e leva o resto do que tinha lá. Esses números são fictícios, tá? Mas aconteceu nessa ordem. Síria, Assíria e Babilônia. E a Babilônia veio 2 vezes. E aí Isaías diz: eu fiquei só. Vou pregar para quem? Está cumprida a profecia da pregação e da desolação do povo. Está cumprida. E agora? E aí Deus então responde, ou continua e diz assim: como terebinto e como carvalho dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu tronco. O que Deus diz a Isaías entendeu isso. A gente não está entendendo nada aqui, não é? O que é terebinto? O que é carvalho? A gente que não sabe nem o que é carvalho, o que é uma expressão tão fácil na Bíblia, ou tão constante na Bíblia. Terebinto e carvalho são árvores. O terebinto é uma árvore que ela solta perfume, né? Ela é muito cheirosa. A pouco mais de 1 quilômetro de distância você sente o cheiro dela na floresta. Ela tem a sua casca, quando você corta a casca, ela solta uma seiva, e a casca é usada para o perfume, a seiva é usada como remédio, inclusive como analgésico e antisséptico, né? Então, o álcool gel, por exemplo, né? O antisséptico, o terebinto é isso. E o terebinto tem, além, né, da sua característica própria, que é do perfume e do remédio, o terebinto ele supera o frio. Ele não murcha com o frio, né? Mesmo com altas neves. Ele sobrevive a tudo isso, que são poucas árvores ali na vegetação de Israel que sobrevive. Então, quando Deus usa a expressão do terebinto, Deus está falando de uma árvore que está no toco, mas ela vai continuar perfumando, ela vai crescer, ela vai se recuperar, porque ela é resistente às baixas temperaturas. E segundo os estudiosos, quanto mais você bate no terebinto, mais perfume ele solta. Mais cheiro ele solta. Não é? Então, a figura que Deus vai usar aqui é de que, quando tiver só o toquinho de Israel, não é? aquele pedacinho de árvore cortado ali pelo meio, inclusive dentro do trono canta uma música assim, não é? E Isaías fala sobre isso. Quando tiver só o toquinho, aquilo vai germinar, vai gerar, porque ele é resistente. Porque ele vai continuar dando o seu bom cheiro, mesmo diante de uma assolação, né? Que aqui a figura da assolação de Israel é a figura do inverno. Aqui, não é? Porque o terebinto é resistente ao inverno. E o carvalho é a mesma coisa. Só que o carvalho é uma árvore que é utilizada para se fazer casas, né? Se fazer objetos de madeira, e é muito resistente.
E o carvalho tem como característica também de resistir ao inverno. Ele não murcha, ele não solta suas folhas no inverno. E o carvalho, ouça isso, o carvalho, ele tem uma vida útil de 500 a 1000 anos. Ele pode chegar a uma altura mínima de 40 metros. E via de regra, o carvalho, ele tem sempre um tronco no centro que é reto. É a característica do carvalho. Então, quando Deus usa aqui essa figura e fala do toco do carvalho, toco do terebinto, Deus está dizendo de que algum dia, em algum momento, Deus iria restaurar Israel. Iria recuperar Israel de todos os danos que Israel cometeu e todo o castigo que Deus deu. E a gente vai encontrar também isso. 70 anos depois da escravidão, que aí já é depois do livro de Isaías, da profecia de Isaías, o povo de Israel volta para Jerusalém. Que aí a gente já vai ler lá o livro de Esdras e Neemias. Não é? A sequência bíblica é essa. Que Deus então liberta o povo da escravidão da Babilônia e eles voltam para reconstruir a cidade. E é exatamente o que esse verso 13 se refere, que Deus vai voltar a restaurar Israel. Mas antes, Israel precisa pagar pelos seus pecados. E quem é Israel, gente? É o povo de Deus. Não é uma nação já pagã por si só. Não é um Egito da vida. Não é uma Assíria, não é uma Babilônia da vida. É o povo de Deus. É o povo de Deus. Então, o que esse texto nos ensina aqui, de maneira prática e maneira rápida, para a gente entender? Há algumas pessoas que são chamadas para pregar exclusivamente ao povo de Deus. Via de regra, esta função é dada ao pastor. Não é? E isso é uma visão que foi distorcida, porque as pessoas têm sempre aquela ideia, não é? E eu já sofri muito isso, até aqui também, a ideia de que o pastor vai chegar e a igreja então vai crescer, porque o pastor vai evangelizar a cidade do vizinho da igreja da direita, vai rodar a cidade e terminar no vizinho da esquerda. É ou não é? É. Quando as pessoas pensam, a igreja precisa de um pastor, a gente está precisando de alguém que evangelize no nosso lugar, que fale no nosso lugar. Mas, na verdade, quando a gente vai ver uma igreja com a presença de um pastor, a gente começa a perder membros da igreja. É ou não é? A gente começa a ver as pessoas torcer a cara, parar de trabalhar na igreja, parar de servir na igreja, pessoas deixam de vir aos cultos, começam, né, pelo dízimo, param de dar o dízimo. Por quê? Porque há pessoas, assim como Isaías e os profetas, veio chamar para mostrar à igreja, mostrar ao povo, de que como eles estão, está errado. E isso produz resistência. E pastor sofre muito com isso. Pastor sofre muito, né? E tem alguns, como eu, que já nem perguntam. Há muitos anos que eu não pergunto essas coisas. Você lembra do sermão de domingo? Eu não pergunto mais. Porque, via de regra, as pessoas esquecem. Você acaba de ensinar uma coisa hoje e amanhã tem alguém querendo fazer a coisa errada. Via de regra é assim. E Deus chama a gente para ser assim. E qual o motivo de Deus de fazer isso? E aí vem exatamente o equívoco de Isaías, capítulo 6, do seu chamado. Não é para salvar pessoas, é para corrigir pessoas. O povo de Deus é para ser corrigido. Não é? Quantas vezes a gente não faz isso aqui, ó? A gente organiza uma festa, né? Uma data comemorativa, e a gente convida um pastor que a gente vê na internet, o que a gente ouve falar, que é uma bênção pregando. Aí a gente vai, prepara um tema, faz tudo bonitinho, entrega para ele, enche o coração de esperança que o cara vai chegar aqui e vai falar de coisas fantásticas, que a gente vai sair daqui tudo flutuando. Aí ele chega aqui e passa uma rasteira em todo mundo. Aí uns dizem assim, aí, a gente pagou tão caro para trazer ele está falando de pecado, está acusando a gente de pecado. É ou não é? Quantas vezes eu já não vi isso? Ah, pastor, mas a gente tem que ouvir uma mensagem que deixa a gente... Mas não é a gente que faz a mensagem. Não somos nós que escolhemos o chamado, a vocação que a gente tem. É Deus quem faz isso. E Isaías não foi para trazer uma mensagem de esperança, mas uma mensagem de castigo. De castigo.
de ajustar o povo, de corrigir o povo. E esses ajustes, eles são necessários. Porque não pode haver uma igreja que faz um culto totalmente fora do padrão. Não pode existir uma igreja que resolve seus assuntos, trata as pessoas de maneira ou com princípios fora dos cristãos. Não pode haver uma igreja que admite e aceita pecado, como a gente vê a igreja de Corinto. Lembram lá da igreja de Corinto, capítulo 5? Tem quem durma com a madrasta sua, com a mulher de seu pai, e a igreja está calada. Ninguém faz nada contra isso. Não pode. Então, via de regra, Deus sempre levanta um homem para ajustar essas coisas. E todo ajuste, gente, espanta os outros. Tem até uma frase que diz isso, que o bom pastor é aquele que espanta os lobos. E tem muita gente na igreja que é lobo. E que precisa mesmo ser confrontada pelo pastor ou até mesmo pela liderança da igreja. E a gente vai ver então que Isaías foi chamado para anunciar uma palavra correta, certa, mas essa palavra trouxe resistência e endureceu mais e mais o coração do povo, a ponto do povo depois sofrer e ser tornado escravos. Escravos. Então a primeira lição que a gente precisa tirar daqui, queridos, é de que nem sempre a mensagem de Deus que vem para a gente é aquela mesmo para fazer a gente se achar ou se sentir. Não, tem hora mesmo que a gente precisa ouvir os nossos erros, a nossa culpa, de até cantar aqui músicas que nos faça refletir, nos faça levitar na presença de Deus, mas tem hora que a mensagem tem que vir, tem que derrubar a gente, tem que baixar a nossa bola, tem que mostrar que estamos nos achando bons demais por aquilo que nós somos, por nós somos. E nas últimas décadas é o que a gente tem visto, igrejas que se enchem por pessoas interessadas em bênçãos. Aqui a gente já recebeu muita gente que estava com problema familiar, aí alguém disse assim, vai na igreja. E veio na igreja e sentou aí, ouviu 3, 4 sermões, foi embora e os problemas não resolveram, porque não resolvem mesmo. E não voltaram mais. E nem sei se volta. Por quê? Exatamente por isso. Porque não tem como você achar que Deus está aqui só para dizer coisas boas, sem primeiro nos corrigir, nos ajustar e nos consertar. Nos consertar. Eu conheço histórias de igrejas que quando o pastor chegou, a igreja ficou 5, 6 anos sem pastor, 10 anos sem pastor. Quando o pastor chegou, a igreja praticamente acabou. Mas acabou por quê? Porque era um profeta estilo Isaías. Olha, Deus vai castigar vocês. O que estão fazendo estão errado. Era domingo após domingo, de segunda a segunda, terça a terça, quarta a quarta. O sermão era esse. O que estamos fazendo está errado. Vamos nos ajustar. E aí as pessoas foram saindo, sendo excluídas, não querendo mais ir para a igreja. E a igreja me murchou. Mas depois essa igreja cresceu. Rápido e com qualidade. E com qualidade. Porque Deus quer que o seu povo tenha qualidade. Então, nem sempre a gente deve esperar uma mensagem de Deus que alegre o nosso coração. Muitas vezes ele vai nos repreender. Ou talvez endureça o nosso coração. Para que a gente sofra alguns castigos do nosso pecado. Segunda lição que esse texto traz é de que pregar a mensagem do evangelho, aí vale para a igreja inteira, necessariamente não significa de que ela vai produzir frutos do que a gente espera. Então, nem sempre a nossa evangelização, por mais organizada, por mais inteligente, por mais precisa e até sincera que a gente pratique, não significa que ela vai produzir resultados de conversão, de mudança de vida e de crescimento da igreja. Não vai. Então é importante a gente ter ciência disso, de que não somos nós quem transformamos a mensagem poderosa. Então, às vezes, investir dinheiro, investir tempo e até mesmo recursos, a inteligência dinâmica para transmitir a mensagem, não é o que dá poder ao evangelho e dá poder à mensagem. O poder da mensagem está atrelado unicamente a Deus. Então, quando você prega e você ensina a Escritura, você não pode determinar ou ter a certeza qual é o efeito dela. Porque ela pode quebrantar os corações e ela pode endurecer os corações.
Então é Deus que tem propósito e razão da mensagem. Por isso que nós que pregamos, nós que ensinamos e nós que evangelizamos o mundo, precisamos ter uma vida de comunhão com Deus plena, objetiva e honesta. Porque às vezes o desejo do nosso coração, e é o meu também, é de pregar e falar com alguém na fila do banco, por exemplo, sobre Cristo, e domingo ele está aqui na igreja e dizer que vai ficar aqui e não sair daqui mais nunca. E aí você também faz lá, e quando eu menos espero, tem 50 pessoas novas na igreja. É o desejo de todo mundo. Mas não é isso que Deus quer muitas vezes com a pregação do Evangelho, com o anúncio da sua palavra. Ele também quer endurecer o coração das pessoas, para que quando castigá-las, elas terem consciência do que foi dito a elas. É Deus quem faz isso, e eu não posso brigar com ele, porque nem ele vai mudar, e nem eu vou me atrever a dizer que ele está errado. Nem vou me atrever a isso. Segunda lição que esse texto, terceira lição que esse texto deve nos trazer também, é de que a mensagem a ser pregada, ela deve ser aquela que vem de Deus. A gente não pode manipular a mensagem. Aqui é diferente do que eu disse anteriormente, não é de organizar um culto, fazer ele ser bonito, tal, e pregar a mensagem. Aqui é diferente, a gente não pode manipular, a gente não pode amenizar a mensagem. A gente não pode pegar a mensagem de pecado e transformar ela como não tem nada não. Nós não podemos pegar a Bíblia e ter a Bíblia como regra de fé e aceitar aquilo que não é bíblico na vida da igreja. A gente não pode estar pregando para alguém e alguém disser assim, não, mas isso aqui eu acho certo. E você dizer, não, é mesmo, isso aí é certo. Não, a mensagem ela precisa ser pura, íntegra ao seu dono. Seu dono. Então nós não podemos ter medo de pregar a verdade, o evangelho de Deus. Lembra hoje que a gente estudou de manhã sobre a supremacia a superioridade do Evangelho? Nós não podemos minimizar o Evangelho, tornar o Evangelho água com açúcar. E aí, então, quando a gente estiver conversando com alguém que está afundado em adultério, por exemplo, a gente evitar falar em adultério para ele não se aborrecer, para ele não se zangar. Observem, a gente vai ver no livro de Isaías, que quando Deus chama Isaías, é para pregar mesmo contra o pecado, de maneira aberta, de maneira literal, sem meias palavras. Porque não pode mudar a essência e o ensino do Evangelho. Não pode mudar. Por quê? Porque Deus tem uma razão para pregar o que está escrito na Bíblia. E Ele chamou os seus profetas, e nos chama hoje, para a gente pregar o que está na Bíblia. O mundo não vai gostar, não é isso que Jesus diz em João 17? Que o mundo vai odiar vocês como odiaram a mim. E por que odiar a Jesus? Curou no sábado, não é isso? Conversou com uma mulher e atendeu a sua aflição. Foi ou não foi? Atendeu o publicano, conversou com pecadores, recriminou a hipocrisia, a idolatria, o culto falso e a religião dominante e a política também atrelada à religião dominante. Assim, esse cara tem que morrer. É o Evangelho. E aí a gente vê, o Evangelho é o poder de Deus. Paulo vai usar em Romanos que é para salvação, mas o Evangelho de Deus também é poder para fechar os corações dos incrédulos, daqueles que provavelmente nunca serão salvos. Mas eles serão julgados pelo Evangelho de Deus. Mas para eles serem julgados, eles têm que tomar ciência disso. Por isso que Jesus disse que um dos sinais da sua volta é quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Que é para ninguém ter a desculpinha. Eu nunca ouvi, eu nunca vi dizer sobre o Evangelho. Todo mundo vai ouvir sobre o Evangelho. Mas alguns vão ouvir para endurecimento do seu coração. E aí talvez seja difícil de aceitar. E você vai ser instrumento para isso. E aqui o texto de Isaías desperta em nós, ou acende em nós, um sentimento meio que estranho. Por quê? Estranho. Porque nós fomos ensinados de que pregar o Evangelho é salvar vidas. É ou não é? Nós aprendemos de que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, fora de tempo, etc, etc, para salvar o mundo inteiro. Mas não foi isso que Deus disse a Isaías.
E não só a Isaías, Deus não disse isso a Jeremias. Deus não disse isso a Moisés, quando tirou o povo do Egito. Deus nunca ensinou de que a pregação do Evangelho é só para salvar e tem só o poder de salvar. É também de endurecer os corações. E a mensagem não pode mudar. Porque se você mudar a mensagem, ou você vai induzir a pessoa a acreditar naquilo que é falso, ou você não vai dar à pessoa a verdade suficiente para ela ser julgada e se sentir culpada pelo seu erro, pelo seu pecado. A quinta coisa que esse texto nos ensina, e é bem prático, é de que mesmo diante desse processo de uma mensagem que pode endurecer os corações, não é? Que a pregação do Evangelho, tanto minha quanto sua, aqui de púlpito, ou mesmo no individual, na conversa diária com as pessoas, pode endurecer, mas ela também pode salvar. Ela também pode produzir, cedo ou tarde, uma salvação no coração das pessoas. A lição que a gente aprende aqui é de que o mundo tende a piorar mesmo. Agora mesmo, com a chegada, não é, da internet, quantas e quantas igrejas e boas mensagens não são pregadas no mundo afora? Curtidas e espalhadas, não é, aí pelas redes sociais. E quão poucas pessoas estão sendo salvas. Mas a mensagem está sendo proferida aí de maneira fácil, simples e acessível a muita gente. Está sendo. E a cada dia que passa a gente percebe que o mundo piora. Que as coisas estão afunilando mesmo, principalmente para perseguir a igreja. Então a gente precisa aqui também entender de que talvez quando a coisa estiver bem apertadinha, bem estreitinha lá na pontinha do funil, haja, e a expectativa disso, né? Lembra quando eu falei sobre escatologia? Haja um avivamento, e avivamento é isso aqui, haja um avivamento onde haja um grande crescimento do reconhecimento do Senhor Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Que haja uma conversão ou várias conversões simultâneas no mundo inteiro. Que as igrejas pequenas como a nossa cresçam de maneira assustadora, assombrosa. Isso é possível. Isso é possível. Mas observem que quando Deus chama Isaías, Deus diz a Isaías, Isaías, isso é lá no finalzinho. Quando não sobrar mais ninguém, isso vai acontecer. E é claro que esse sobrar mais ninguém aqui, não se refere de que não tem mais crente no mundo. Não, vai sobrar alguém para pregar o Evangelho aí. A igreja de Cristo não vai ser totalmente destruída. Vai ter o que o livro de Hebreus vai chamar de remanescente. Vai ter o remanescente. Mas a gente não pode ter a expectativa e achar que como igreja a nossa missão é só fazer o Evangelho crescer. Então aí a gente investe tudo, faz tudo, mas quando termina se decepciona porque não houve nenhuma salvação, não houve nenhuma conversão. E aí a gente volta todo mundo triste, como se isso fosse um desastre. Desastre. E eu quero concluir então dizendo para você, meu irmão e minha irmã, nós somos a igreja do Senhor. Nunca tenha dúvida disso como Igreja Batista de Barra. Nunca desista e nunca ache que não dá mais para pregar o Evangelho. Nunca pense assim também, nunca ache isso também. Mas se encoraje a pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Não se canse de dizer o que é errado. Não se canse de ensinar o certo. Dentro de casa, na roda de amigos. Nunca se canse de dizer às pessoas, ainda que elas façam chacota, ainda que elas façam piadinhas, ou nem dê atenção, nunca deixe de falar do Evangelho, nunca deixe de falar dos valores cristãos, nunca deixe de anunciar que só existe um Salvador, nunca deixe de acusar e apontar para o pecado que destrói, que mata e que traz danos à alma humana. Nunca deixe de fazer isso. Porque a nossa missão não é literalmente salvar pessoas. A nossa missão é ser fiel ao chamado que Deus nos faz. E Deus vai nos chamar assim, né? E parece que estamos caminhando para lá,
para sermos uma igreja que prega, 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 prega e ninguém nos ouve, ninguém nos escuta, ninguém se converte. Estamos caminhando para lá. Mas nós não estamos aqui para juntar salvos. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para anunciar e nos manter firmes até o último dia da nossa vida, de que só Jesus Cristo salva, de que pecado é pecado, de que o errado é o errado, e de que cedo ou tarde a justiça e o juízo de Deus virá. Creia ou não, é isso que vai acontecer. E nós temos que estar aqui, firmes para isso, firmes com isso, mesmo diante da perseguição que poderá vir sobre nós. Nós somos profetas Isaías, para proclamar as boas novas do reino de Deus.